Boa noite a todos. A gente procurou aproveitar, né, esses dias que nós tivemos para treinarmos. Treinamos um pouco de tudo, como você mesmo falou, treinamos um pouco a parte física, a parte técnica, principalmente a parte tática, jogadas ensaiadas. Então nós procuramos, como eu te falei, aproveitar esse tempo aí. Acho que deu certo, né? Porque na apresentação eu pedi também para o torcedor apoiar. O torcedor hoje foi fundamental. Mas o torcedor nosso foi fundamental pela postura do nosso time dentro do campo. Eu falei para eles, se vocês se entregarem, se vocês correrem, se vocês se ajudarem, se vocês demonstrarem vontade, o torcedor não vai vaiar, o torcedor vem com vocês. Então o torcedor foi fundamental hoje, o torcedor está de parabéns, meu grupo está de parabéns também, pelo que eles fizeram dentro do campo. Tivemos um primeiro tempo que praticamente o Palmeiras teve apenas uma oportunidade, aproveitaram. Eu elogiei meu grupo no intervalo do jogo, falei que nós estávamos bem e que a gente ia conseguir no mínimo um empate, pelo que a gente vinha jogando. Falei para eles também que daqui a pouco vou mudar a parte tática, vou colocar o time um pouco mais para frente, dependendo do que estiver acontecendo no jogo. Então nós abrimos, jogando praticamente com meia, com 3 atacantes, conseguimos o gol de empate e depois a gente conseguiu o gol da vitória. Então hoje o grupo, juntamente com o nosso torcedor, eles estão de parabéns porque eu falei para eles. Hoje o Vasco virou um jogo aqui em São Januário, talvez há muito tempo que não acontecia isso, mas não virou qualquer jogo não. Nós viramos o jogo, porque com certeza o Palmeiras vai brigar mais uma vez pelo título, pelo grupo que tem. A importância dessa vitória para o seu reinício aqui no Vasco, para esse grupo que estava na última colocação? Olha, sinceramente, para mim, o meu negócio é trabalhar o grupo. É importante para o grupo, para a confiança deles, para o torcedor apoiar eles, entendeu? Mas não vamos nos iludir, achar que agora está tudo bem. Não está tudo bem. Nós cometemos alguns erros, mas esses erros eu vou conversar com o grupo, até pelo tempo, não tivemos muito tempo para trabalharmos. Eu acho que o mais importante de tudo foi essa entrega deles hoje. Taticamente, no primeiro tempo, eles estiveram muito bem. No segundo tempo, nós melhoramos ainda mais. Tanto é que a gente conseguiu virar o jogo. Então, é muito importante essa vitória. Não é para o Renato, não é para fulano, beltrano, ciclano. Essa vitória foi importantíssima para o grupo e para o nosso torcedor. Como falei para vocês, a gente não enfrentou qualquer equipe. Nós enfrentamos, sem dúvida alguma, a equipe que vai brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Eu acho que no momento que o Vasco estava atravessando em último lugar do Campeonato Brasileiro, não adianta se desesperar. Você tem que começar a corrigir lá atrás. O que é corrigir lá atrás? É não dar tantas oportunidades para o adversário. Entendeu? O Diniz tinha o esquema de jogo dele, que eu respeito. Eu tenho uma outra forma de trabalhar, até principalmente pelo momento que o Vasco estava passando. Então, na minha cabeça era neutralizar a equipe do Palmeiras e com a bola jogar. Porque se você começa a dar muitas chances, muitos espaços para a equipe do Palmeiras, é difícil jogar contra eles. Então nós neutralizamos praticamente a jogada do Palmeiras. Nós praticamente tínhamos sempre um homem a mais no meio de campo. Segundo tempo mesmo assim a gente mudamos a equipe na parte tática, colocando um meia, tirando um volante, e mesmo assim a gente continuou pressionando e a gente conseguiu essa vitória. Então, quanto ao Hugo, por exemplo, o Hugo ele foi meu jogador no Flamengo, eu conheço bem o Hugo. Uma das jogadas, se não a principal jogada da equipe do Palmeiras, é a bola aérea. O Hugo é muito bom na bola aérea. Então, nosso sistema defensivo também era necessário um cara também bom na bola aérea. O Tite é um jogador que se movimenta bastante, que dá bastante opção ali no meio. E o Thiago, eu conheço o Thiago de outras datas, é um grande jogador também. Então, eu coloquei um meio de campo... no caso, o Hugo, um jogador a mais na bola aérea. O Tite que se movimenta bastante e o Thiago, sem dúvida alguma, atravessa um grande momento, não só pelo gol que ele fez, entendeu? Mas pelo que ele jogou.
Eu acho que no momento que o Vasco estava atravessando em último lugar do Campeonato Brasileiro, não adianta se desesperar. Você tem que começar a corrigir lá atrás. O que é corrigir lá atrás? É não dar tantas oportunidades para o adversário. Entendeu? O Diniz tinha o esquema de jogo dele, que eu respeito. Eu tenho uma outra forma de trabalhar, até principalmente pelo momento que o Vasco estava passando. Então, na minha cabeça era neutralizar a equipe do Palmeiras e com a bola jogar. Porque se você começa a dar muitas chances, muitos espaços para a equipe do Palmeiras, é difícil jogar contra eles. Então nós neutralizamos praticamente a jogada do Palmeiras. Nós praticamente tínhamos sempre um homem a mais no meio de campo. Segundo tempo mesmo, assim, a gente mudamos a equipe na parte tática, colocando um meia, tirando um volante, e mesmo assim a gente continuou pressionando e a gente conseguiu essa vitória. Então, quanto ao Hugo, por exemplo, o Hugo, ele foi meu jogador no Flamengo, eu conheço bem o Hugo. Uma das jogadas, se não a principal jogada da equipe do Palmeiras, é a bola aérea. O Hugo é muito bom na bola aérea. Então, nosso sistema defensivo também era necessário um cara também bom na bola aérea. O Tite é um jogador que se movimenta bastante, que dá bastante opção ali no meio. E o Thiago, eu conheço o Thiago de outras datas, é um grande jogador também. Então, eu coloquei um meio de campo... no caso, o Hugo, um jogador a mais na bola aérea. O Tietchan, que se movimenta bastante. E o Thiago, sem dúvida alguma, atravessa um grande momento. Não só pelo gol que ele fez, entendeu? Mas pelo que ele jogou.